Você acredita que o amor de uma avó pode se transformar na mais terrível das armadilhas? Naquela manhã, a neblina sobre a vila de Bedburg não escondia apenas o frio, mas um segredo que faria até a mais inocente das canções de ninar soar como um grito de horror. Uma menina pura como a neve carregava uma cesta para a avó. Ela não sabia que estava caminhando para o covil de um monstro, um lobo disfarçado que prometia carinho, mas escondia nas sombras uma história terrível de mutilação e magia negra. O que ela descobriria ao abrir aquela porta não era um conto de fadas, mas a traição mais chocante que você já ouviu. E a verdade, como um rastro de sangue, estava ali, esperando para ser revelada. Fique até o final, porque a identidade do verdadeiro lobo de Bedburg vai te paralisar. Personificação da primavera em meio ao inverno cinzento. Seus cabelos eram castanhos e seus olhos, grandes e curiosos, carregavam uma ingenuidade que o mundo ela logo descobriria. Ansiava por destruir. Morava com seu pai, um homem de posses, mas eternamente ausente, consumido por negócios que moviam fortunas, mas esvaziavam a alma. Sua única âncora era a avó materna, Clara, que vivia reclusa em uma propriedade isolada, no coração de uma floresta que beirava a antiga Bedburg, famosa por seus sussurros sombrios e histórias de maldições. Naquela manhã, Sofia preparava a cesta. Não era uma torta de maçã simples, era um bálsamo de ervas raras e um extrato especial que a avó, que vinha sofrendo de uma misteriosa fraqueza que os médicos não explicavam, pedia com urgência. Sofia, inocente, acreditava na missão: levar a cura para a única pessoa que realmente a amava. Seu pai, o poderoso empresário Arthur Valmont, estava na sala de reunião, o celular no ouvido. "É só uma viagem rápida, pai. Cuide-se", ele disse, sem sequer olhar para a filha. Sua prioridade era fechar um acordo que garantiria a expansão de seu império, cego para o perigo que rondava o seu lar, assim como tantos pais ricos consumidos pela ambição. Sofia atravessou a floresta, o ar frio e úmido arrepiando sua pele. O caminho para a casa da avó era longo, mais de 2 horas de caminhada. Mas a cada passo, um sentimento de inquietação crescia em seu peito. Não era o medo dos animais, mas algo mais sutil, mais sinistro. Ao chegar à clareira, a casa da avó parecia estranhamente quieta. A porta estava entreaberta, e um aroma pesado, adocicado e enjoativo pairava no ar. Sofia hesitou. Sua avó, Clara, era metódica. Nunca deixava a porta aberta e o cheiro de suas ervas era sempre fresco, nunca pesado. Ela empurrou a porta. O que viu a fez paralisar. A avó estava deitada na cama, envolta em cobertores, o rosto quase completamente escondido sob um capuz de lã. O quarto estava escuro. "Vovó, sou eu, Sofia. Eu trouxe o bálsamo." A voz que respondeu era rouca, forçada, diferente. "Chegue perto, meu amor. O frio me pegou, meus olhos estão fracos, não consigo te ver bem." Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua avó sofria de reumatismo, mas sua voz era sempre forte, e seus olhos azuis e penetrantes nunca falhavam. "Vovó, por que a senhora está tão coberta?" "Que mãos grandes a senhora tem?" Sofia perguntou, reproduzindo a velha canção de ninar. A figura na cama riu. Uma risada curta, que terminou em um acesso de tosse seco. "São para te abraçar melhor, meu anjo. Venha, eu sinto falta do seu carinho." Sofia deu um passo à frente, mas seus olhos, treinados pela vida solitária a notar os mínimos detalhes, se fixaram em algo no chão. Perto da cama, havia um pedaço de tecido, um retalho de seda vermelha. Não era um tecido simples, era o forro do casaco de inverno favorito de sua tia, Verônica Valmont, a irmã do seu pai, uma mulher que sempre a tratara com uma falsa doçura, mas que Arthur confiava cegamente. O coração de Sofia disparou. Era como o parafuso solto que Lia viu no helicóptero do milionário, ou o pó branco que Nina notou na torta. Um detalhe minúsculo, mas que quebrava toda a lógica da cena. Sua mente, como um supercomputador de 12 anos em pânico, processou o risco. Sua tia Verônica estava na cidade. Sua tia Verônica odiava a avó Clara e secretamente disputava o controle do império de Arthur. E a avó estava diferente. "Vovó", Sofia disse, a voz trêmula, mas a mente gélida de determinação.
Onde está a toalha de renda que a senhora sempre deixa na mesa de cabeceira? A toalha de renda era um presente que ela mesma havia feito. Um teste. A figura hesitou. Ah, minha querida, eu aguardei. Estava sujando. Mentira. A avó Clara era obsessiva com aquela toalha. Nesse instante, a figura na cama se moveu, desvendando o rosto. Não era a avó. Era um homem, alto, de feições duras, mas vestindo as roupas da avó sob o capuz. E ele segurava algo na mão, algo metálico e brilhante. Sofia gritou. Um grito agudo, puro terror. Ela largou a cesta que rolou, espalhando as ervas pelo chão. Ora, ora, disse o homem à voz rouca, levantando-se da cama com uma lentidão aterrorizante. A pequena Chapeuzinho Vermelho descobriu o lobo antes da hora. O homem era Márcio, o ex-sócio de Arthur, que havia sido destituído anos atrás por fraude e que guardava um ódio visceral pela família Valmont. Ele havia prometido vingança, e a avó Clara, que o havia desmascarado, era seu primeiro alvo. Sua avó está bem por enquanto. Ele sibilou mostrando o objeto metálico, uma lâmina cirúrgica. Mas ela tem um segredo que precisava ser extraído com precisão. Onde está o pergaminho? Eu sei que ela o escondeu aqui. Sofia recuou, tropeçando nas próprias pernas. Ela sabia o que o nome Bedburg representava. Rituais, sacrifícios e a crença que a dor extrema liberava poderes sombrios. Mutilação e magia negra. O que Márcio não esperava era que Arthur Valmont, em uma de suas raras demonstrações de cuidado, havia instalado uma microcâmera de segurança disfarçada na cesta de Sofia, devido a ameaças recentes de rivais de mercado. Arthur, em sua cobertura a quilômetros de distância, assistia à cena ao vivo, paralisado. Ele viu sua filha em perigo, viu a lâmina, viu o desespero. E o mais chocante, viu quem se juntava a Márcio naquele instante, saindo de trás do biombo. Verônica, Arthur sussurrou, o choque o atingindo como um anestésico violento. Sua irmã, a quem ele havia dado a vice-presidência de seu império, a mulher que ele amava e confiava, estava ali parceira do lobo. Verônica Valmont estava impecavelmente vestida, mas seus olhos azuis faiscavam com um ódio frio. Que pena, Márcio, ela disse a voz profissional e gélida. A pirralha atrapalhou o show, mas não importa. O que importa é que a velha Clara já nos deu o que precisávamos. O ritual de dor foi iniciado e a localização do pergaminho revelada. Arthur viu sua irmã se aproximar da cama, onde o corpo da avó Clara jazia, revelando não apenas a traição, mas a dimensão do plano. Clara não estava apenas doente, ela havia sido vítima de um lento envenenamento. E o horror na Casa da Floresta era a culminação de um plano para roubar não apenas a fortuna de Arthur, mas um segredo ancestral guardado por Clara, um segredo ligado à antiga Bedburg e a uma vasta rede de influência sombria. Arthur reagiu com a fúria e a precisão que o fizeram um titã dos negócios. Ele gritou ordens para seus seguranças e ligou diretamente para o Dr. Ivan, seu médico particular. A logística de resgate de sua filha e da avó, em um local isolado, era uma loucura. Sofia, sozinha, teve um momento de clareza. Márcio estava distraído com Verônica. Ela precisava agir. Olhou para o bálsamo de ervas que trouxera. Sua avó lhe ensinara que o extrato não era apenas para a fraqueza, mas também um poderoso neutralizador. O medo se transformou em uma determinação gélida, a coragem que só as crianças forjadas na adversidade possuem. Ela se ajoelhou fingindo chorar, enquanto rastejava em direção ao bálsamo. Márcio, rindo da vitória, nem a notou. Com um movimento rápido, Sofia pegou o frasco e o atirou contra a mesa de metal, perto da avó. O líquido se espalhou e um vapor denso subiu, misturando-se ao cheiro enjoativo da magia. O que é isso? Verônica gritou, tossindo e cobrindo o rosto. O bálsamo, agora um contra-agente, interrompeu o ritual. Márcio cambaleou, as mãos cobrindo os olhos. Aquele momento de caos foi a salvação de Sofia. Ela correu para a avó, tirou o capuz da cabeça de Clara e viu o rosto pálido, mas os olhos entreabertos. Sofia, fuja, Clara sussurrou. Não, vovó, eu não vou te deixar. O resgate foi brutal. Seguranças de Arthur, guiados por GPS, irromperam na clareira. Tiros, gritos,
Márcio e Verônica tentaram fugir, mas a polícia, já alertada por Arthur sobre a tentativa de homicídio, cercava a floresta. Sofia, segurando a mão da avó, foi a única testemunha ocular. Sua avó Clara estava gravemente ferida, não por uma agressão física externa, mas pelo ritual de extração de energia que Márcio e Verônica haviam iniciado, uma prática antiga de Bedburg, que buscava a força vital das matriarcas da linhagem Valmont. No hospital, enquanto Clara lutava pela vida na UTI, Arthur enfrentava a mídia e a polícia. Verônica e Márcio, presos, negavam tudo, pintando Arthur como um homem instável que incriminava sua própria família. A narrativa de que Arthur estava usando a história de Chapeuzinho Vermelho como álibi para um crime corporativo explodiu na internet, ecoando a calúnia que a mídia sempre lança contra os poderosos. É uma farsa. O milionário tenta encobrir a traição com contos de magia. Sofia, porém, era a âncora de Arthur. Como Nina e Lia antes dela, a criança era a única detentora da verdade. Os meses seguintes foram uma batalha legal e espiritual. Sofia e Arthur moravam na mansão, agora um lugar frio e sob vigilância. Sofia estava traumatizada, mas determinada. Ela passava horas no hospital lendo para a avó em coma, tentando trazê-la de volta. Arthur, por sua vez, confrontava a mutilação de sua própria alma. Ele havia perdido a confiança na família e no dinheiro como escudo. Sua irmã, seu sangue, havia tentado destruí-lo com métodos tão cruéis que desafiavam a lógica de Wall Street. Ele mergulhou na investigação. Silas, o mesmo detetive discreto que descobria segredos corporativos, revelou a conexão completa. Verônica e Márcio eram membros de uma seita que acreditava que a linhagem Valmont era guardiã de um segredo ancestral de os Magia da Terra, de Bedburg, e o ritual exigia a mutilação da vontade da guardiã, Clara, para extrair o pergaminho. A prova de que a história era real veio do próprio Márcio. Em uma gravação de áudio conseguida por Silas, Márcio confessava o uso de extratos raros e o ritual que, segundo ele, daria a eles o poder de moldar o mercado e a própria vida.